Olá, queridos alunos do 8º ano, sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Daniele Costa, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer aí a aula de hoje. Aula 33, objeto de conhecimento, morfossintaxe, com detalhamento em termos integrantes e acessórios da oração. Então, 8º ano, vamos juntos para a nossa aula de hoje? Então, turmas, nós vamos desenvolver hoje tanto o vocativo quanto o aposto, que são termos, acessórios e integrantes da oração, certo? Para dar início, nós vamos degustar um pouquinho de um poema chamado Mar Português, de um poeta muito conhecido do modernismo, chamado Fernando Pessoa. Acompanhe aí a leitura do poema. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Fernando Pessoa. Turmas, o poema Mar Português, de Fernando Pessoa, ele vai abordando a relação entre o povo português e o mar, refletindo sobre as descobertas marítimas lá na época das grandes navegações. E isso também fez com que o Império Português se expandisse, explorando temas como sacrifício, coragem, questionamento e transcendência. Por meio de uma linguagem simples e imagens evocativas, o poema captura a essência da experiência humana diante dos desafios e das maravilhas do oceano da vida do ser humano. Baseado nisso, quero chamar a atenção de vocês para a primeira estrofe do poema, para que possamos desenvolver nesta aula os termos acessórios da oração, tanto o vocativo, depois o aposto. Então, olha lá o que diz a nossa primeira estrofe. Mar Português. Ó mar salgado, observem que há um chamamento. O eu lírico chama o mar. Quanto do teu sal, mar salgado, são lágrimas de Portugal. Mas por que são lágrimas? Por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos se despediram das mães, turma, no período das grandes navegações, mas não retornaram novamente. E aí o poeta coloca esse verso aí. Continuando. Quantos filhos em vão rezaram? Quantos pais não voltaram para os seus filhos? Quantas noivas ficaram por casar? Para que fosses nosso, ó mar. Então, o eu lírico ele está falando aí com o mar. Pois bem, turmas, observem que no primeiro verso, o mar, ó mar salgado, quanto do teu sal, o mar está sendo invocado, chamado pela interrogação aí do eu lírico. Assim como no sexto verso, a gente pode observar, né, para que fosses nosso, ó mar.
O mar novamente é invocado, chamado pelo eu lírico. Gramaticalmente, o mar salgado, pela sintaxe, nós classificamos como vocativo, pois, no caso aí, alguém que é o eu lírico está chamando esse mar para dialogar com ele, né? Mas o que seria, turma, vocativo? Acompanhe aí na tela o conceito de vocativo. Vamos ver aí? Temos aí o conceito de vocativo, certo? Então, olha lá, vamos conhecer esse conceito. Vocativo é uma forma linguística independente da estrutura sintática da frase. Isto é, não pertencem nem ao sujeito, nem ao predicado. É usado para chamar ou interpelar alguém ou algo personificado. Então, nós temos aqui que o vocativo, e eu quero até destacar para vocês, vamos lá, forma, deixa eu pegar aqui, forma linguística, né? Independente, tá? Então, essa forma linguística, vamos já verificar na oração, essa forma independente da estrutura sintática não pertence, vejam bem, na oração não vai pertencer nem ao sujeito e nem muito menos ao predicado, certo? É usado para, aqui, chamar ou interpelar. Interpelar também é chamamento. Alguém ou algo personificado. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, acompanha aí o exemplo. Quando o professor, né, fala assim com vocês, turma, eu quero silêncio. Vamos entender esse conceito através dessa estrutura aí. Turma, eu quero silêncio. Então, observem que aqui vocês estão sendo chamados. Então, se estão sendo chamados, na sintaxe, nós classificamos como vocativo, certo? Tem uma vírgula que dá essa pausa, né? Aqui ele fala que o vocativo ele é independente, estão vendo? Da estrutura do sujeito e do predicado. Eu quero silêncio. Então, quem está pedindo silêncio é o sujeito da oração. Encontramos o sujeito, que sobrou é o nosso predicado, certo? Então, turma, observem aí que o nosso enunciado, ele coloca para nós que o vocativo é esse chamamento. E ele está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Temos aí o exemplo, quando estamos em sala e o professor está pedindo silêncio, mas ele chama, né? Então, esse chamamento nós chamamos de vocativo. Tem um outro exemplo também que eu quero que vocês observem. Vamos ver aqui um outro exemplo, ainda dentro do conceito de vocativo. Então, por exemplo, quando a gente pede para vocês fazerem a atividade, né? Então, vou colocar aqui, faça faça atividade. Márcia.
Faça atividade, Márcia. Então, observem que aqui nós temos faça atividade, você, né? Você. Só que esse você, ele não aparece, ele está implícito. Então, nós chamamos aqui de sujeito oculto. Faça atividade é o nosso predicado, certo? É o nosso predicado. E Márcia, né? É ela que está sendo aí interpelada, está sendo chamada para fazer atividade. Então, vai ser o nosso vocativo. Perfeito? Então, nós observamos aí que o vocativo ele tem essa função de chamar, de interpelar, como diz aí o nosso enunciado. E ele também é um termo independente da oração, né? Os termos principais da oração, sujeito e predicado, certinho? Vamos ver mais exemplos? Acompanhe aí na tela, por gentileza. Passamos? Então, vamos lá. O vocativo ele também pode chamar não somente pessoas, mas coisas, né, personificadas. Lembra do nosso poema Ó Mar Salgado, do Fernando Pessoa? Então, observem aí. Ó Mar Salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, quem está sendo chamado aí? Quem? O Mar Salgado. Nós já temos aqui essa divisão, certo? Quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, teu sal, temos aí o sujeito da oração e o predicado são lágrimas de Portugal. Então, além de pessoas, né? Também alguém personificado pode representar um vocativo, certo? Prossigamos. Temos um outro exemplo aqui para vocês que está aí colocado. Você é um bicho, Fabiano. Graciliano Ramos. Então, observem, turma, que aqui temos você é o sujeito da oração e é um bicho, né? É o nosso predicado. Fabiano é um termo independente da oração e nós classificamos como vocativo, certo, turma? Então, o vocativo ele traz essa ideia de invocação, de chamamento, de interpelação, ok? Quando, por exemplo, vocês querem as notas de vocês, né? Aí vocês falam, vou colocar um outro exemplo aqui. Vocês falam assim, professora. Não, vou colocar primeiro, nós queremos, deixa eu apagar aqui, nós queremos a nota, professora. Então, observem que aqui, quem é que está pedindo a nota? Nessa sentença é o sujeito. Então, nós é o sujeito, encontrou o sujeito, o que sobrou é o predicado. Porém, temos aqui uma pontuação, uma vírgula, né? E vocês estão pedindo, estão invocando, estão fazendo o chamamento a quem? A professora. Com isso, nós chamamos de vocativo. Ok? Certo? Então, temos aí, turma, vimos vários exemplos dessa particularidade da sintaxe. Na sintaxe, cada palavrinha ela tem uma função,
né? E a gente tem que internalizar aqui na nossa gramática interna, porque nós temos uma gramática interna, né, turminha? Nós somos seres pensantes. Que esse termo que chama, ele tem essa classificação de vocativo, certo? É um chamamento, né? Uma interpelação, enfim, certinho? Agora, partimos para o aposto, porque além do vocativo, nós temos na aula aí 33 o aposto. E antes de a gente desenvolver o conceito de aposto, vamos ler a um texto. Acompanhe aí na tela, por gentileza. Vamos lá? O gigante encolheu. Observem que já foi com uma pergunta, né? Esse texto. O gigante encolheu? Então, cientistas chineses querem concluir se o Monte Everest, o mais alto do mundo, com 8.850 metros, está de fato diminuindo de altitude devido ao constante aquecimento global da Terra. A Academia Chinesa de Ciência iniciará uma série de estudos in loco. Essa palavra aqui, in loco, ela está em latim, significa no local, né? Então, a Academia Chinesa vai fazer estudos ali com o Monte Everest. Mas continuando, um mapeamento recente indicou uma redução de 1,3 metros na altitude do Everest, certo? Então, aqui observe que nós temos a fonte desse texto. Esse texto é um texto informativo, ele tem a função de informar um acontecimento do mundo real, tá? Então, é um gênero textual aí de notícia, correto? Mas, desse início de texto, observem aí, cientistas chineses querem concluir se o Monte Everest é o mais alto do mundo, com 8.850 metros, está de fato diminuindo de altitude, devido ao constante aquecimento global. Turmas, observem que o destaque do início do texto, né, na informação cientista chinesa, eles querem concluir se o Monte Everest, aí vem essa informação, o mais alto do mundo, com 8.850 metros. Então, essa informação aí que está destacado, ela está explicando uma particularidade sobre o Monte Everest. Logo, gramaticalmente, quando ocorre esse fenômeno na linguagem, a sintaxe classifica como aposto. Mas o que seria aposto? Vamos ver o conceito gramaticalmente, o que seria aposto. Então, aqui diz o seguinte, aposto é o termo da oração. Nós já falamos em outras aulas que o termo significa palavra, certo? Então, é o termo da oração que explica. O aposto, ele vai explicar, ou então ele pode esclarecer, resumir, né? Ou identifica o nome a qual ele se refere. Então, essa particularidade da gramática, mais especificamente nos estudos da sintaxe, traz para nós
essas particularidades, ou de explicar, ou de esclarecer, ou então resumir ou identificar. Colocando para o nosso cotidiano, vamos entender esse conceito através do nosso cotidiano. Por exemplo, aqui, ó, os oitavos anos do ano de 2024, vírgula, são participativos. Então, observem aqui, nós temos oitavos anos, ano passado tivemos, ano que vem teremos, só que essa sentença, ela está especificando, ela está explicando para nós que os oitavos anos se refere a do ano de 2024, certo? Então, os oitavos anos são participativos, mas bem aqui no meio, entre vírgulas, certo? Existe uma explicação. Aqui nós temos o sujeito e aqui nós temos o predicado. E essa explicação a respeito dos oitavos anos, nós vamos chamar de aposto. Certinho? Então, ele está explicando. Um outro exemplo que seria interessante a gente colocar, vou usar alguém, o Vitor. O Vitor é um aluno que participa bastante, não que os outros também não participem. Não é para ninguém ficar com ciúmes, tá? Mas eu vou pegar o Vitor como exemplo. Olha lá. Vitor, vírgula, aluno do oitavo ano, vírgula, participou do concurso de redação. Então, nós temos vários Vitors, mas nessa sentença nós estamos explicando que o Vitor, ele é aluno do oitavo ano. Então, Vitor participou do concurso de redação. Então, o Vitor é o nosso sujeito, certo? Participou do concurso de redação é o nosso predicado. Encontramos o sujeito, né? Aí a informação que resta, participou do concurso de redação, é o predicado. E justamente o que está entre vírgulas está explicando esse ser. É o termo da oração que explica. Então, tudo isso aqui está explicando que nós estamos nos referindo ao Vitor, certo? Pois bem, vamos em frente. Vamos ver os tipos de aposto. Nós temos os apostos explicativos, né? Traduz ou amplia o significado do termo fundamental. Aparece entre vírgulas, travessões ou parêntese, certo? Então, olha lá o exemplo, temos ali o mapa, e olha o que o exemplo está falando para nós. O Amazonas, o maior estado em extensão do país, situa-se na região norte. Então, nós temos aqui o Amazonas situa-se na região norte. Mas entre o sujeito e o predicado, olha lá, temos a vírgula, e tudo isso aqui, o maior estado em extinção, está explicando
né? Então, por isso que ele é chamado de aposto explicativo. Próximo aposto, especificativo ou especificador. Olha lá, liga-se sem vírgula, turma, a um substantivo de sentido genérico para indicar a espécie a que pertence. Vamos entender isso aí através deste exemplo. O poeta amazonense Tiago de Mello escreveu belos poemas. Então, nós temos aí, ó, poeta é um substantivo de sentido genérico. E nós temos também a palavra amazonense. Nós temos vários poetas amazonenses. Mas aqui está especificando quem é esse poeta. É o Tiago de Mello. Com isso, nós temos o aposto especificador especificativo. E observe que ele não está entre vírgulas, tá? Então, nós chamamos aí de aposto especificativo. Temos um outro também chamado aposto enumerativo. Olha o que diz o conceito. Enumera as partes constitutivas do termo. Termo a gente já sabe que é palavra, né? Fundamental, separando-se destes por 2 pontos, pode ser também por vírgula ou então travessão. Olha aí o exemplo. Comprei 2 peixes. Olha lá, 2 pontos. Vou enumerar quais foram esses peixes. Tambaqui e jaraqui. Então, foram esses os peixes que foram enumerados. Mais um exemplo de aposto enumerativo. Nós éramos 4. Olha lá, agora usando a vírgula. Uma prima, 2 amigos e eu. Então, uma prima, 2 amigos e eu é o nosso aposto enumerativo. E o nosso último aposto da aula de hoje é justamente o aposto resumidor. Esse aqui é bem interessante, turma, porque ele precisa de um pronome indefinido, certo? Ele também pode ser chamado de recapitulativo. Olha o conceito aí. Resume por meio de um pronome o que foi expresso pelo termo fundamental. Termo nós já sabemos que é palavra. Então, olha o primeiro exemplo aí. Os professores, alunos, alunas, ninguém, pronome, terminou suas refeições, tá? Então, aqui está resumindo todo, que ninguém terminou suas refeições. Então, o aposto resumidor. E no 2, nós temos o exemplo aí. Pai, filho, esposa, filha. Pronome, todos, da família morreram. Então, aqui, esse todos, essa palavrinha, resume tudo que foi dito anteriormente. Pai, filho, esposa, todos morreram da família. Então, turmas, na aula 33, nós dialogamos sobre vocativo e aposto. Lembrando que o vocativo é um chamamento e o aposto ele vai ser uma explicação, um direcionamento específico ou enumerativo de um termo da oração. Com isso, finalizamos. Eu deixo um forte abraço a todos e até a próxima!